Às vezes a terra cede, ela se abre como uma ferida exposta e vomita fortunas que ultrapassam o entendimento. Mas nunca se esqueça de uma coisa: cada grama de ouro, cada lasca de diamante foi arrancada à força e muitas vezes a terra exige um tributo em troca. Aqui estão 10 vezes em que o homem violou as profundezas para encontrar o impossível. Número 10. O túmulo de prata dos vikings, Suécia. Imagine o frio, não aquele que o faz tremer, mas aquele que queima os pulmões e congela o suor na sua testa antes mesmo de escorrer. Estamos na Suécia, numa mina esquecida, um labirinto escavado muito antes da história moderna ser escrita. Chamam-lhe a Mina Perdida dos Vikings. Não é um local industrial, é uma cicatriz milenar. As lendas contam que essas galerias foram talhadas por mãos calejadas, guiadas pela luz de tochas e pela sede insaciável de prata, para forjar joias destinadas aos deuses e reis. Quando empresários modernos reabriram esta ferida na terra, não esperavam sentir tal presença. O ar é viciado, pesado com os fantasmas do passado. Ao descer nestes poços, descobre-se uma rede complexa, quase orgânica, de túneis escorados por madeira que deixou de viver há séculos. É uma arquitetura do desespero e da engenhosidade brutal. Os mineiros de hoje, equipados com tecnologia de ponta, encontram-se face a face com as marcas de picaretas dadas há 1000 anos. Extraíram toneladas de prata, veios puros que serpenteavam na rocha como nervos em carne viva. Mas o verdadeiro tesouro é a atmosfera. É essa sensação opressiva de ser um intruso num santuário pagão. Cada lingote retirado deste buraco negro parece carregar a maldição do tempo. É uma riqueza que cheira a ferro, a terra molhada e ao trabalho de homens que nunca viram a luz do dia. Aqui, a prata não é uma moeda, é o sangue cristalizado do norte. Número 9. O cemitério submarino do Atocha, Oceano Atlântico. Não é uma mina escavada na pedra, mas uma mina criada pela catástrofe. Uma mina onde a água substitui a terra e onde a pressão esmaga os ossos. Em 1622, o Nuestra Senhora de Atocha, um galeão espanhol orgulhoso, pesado com o ouro do Novo Mundo, gritou sob a tortura de um furacão. O oceano partiu-o como um simples graveto e arrastou-o para o fundo, levando consigo centenas de almas e uma fortuna capaz de comprar reinos. Durante mais de 3 séculos, este tesouro dormiu no silêncio azul e frio, guardado pelas correntes e predadores marinhos. Mel Fisher, um homem obcecado por este fantasma, passou anos a perscrutar o nada, perdendo até o seu próprio filho nesta busca devoradora. O mar não devolve o que tomou sem luta, mas quando finalmente perfuraram o sudário de areia, a visão foi alucinante. Não era apenas ouro, era uma montanha de lingotes de prata, empilhados como tijolos para construir um muro no fundo do inferno. Esmeraldas brutas, correntes de ouro tão longas que poderiam acorrentar um gigante. A mina, aqui, é constituída por madeira podre e corais que colonizaram a ganância humana. Extrair estas riquezas é profanar uma vala comum. Cada moeda de ouro trazida à superfície brilha com um fulgor sobrenatural, como se tivesse absorvido o último vislumbre de vida dos marinheiros afogados. É uma fortuna maldita, lavada pelo sal, mas nunca purificada da tragédia. Número 8. O formigueiro humano de Serra Pelada, Brasil. Esqueça a tecnologia, esqueça a segurança. Bem-vindo à ilustração mais visceral do inferno na Terra. É Serra Pelada, no Brasil, nos anos 80. Não era uma mina, era uma cratera de loucura, uma ferida aberta na selva amazônica onde 100.000 homens, reduzidos ao estado de bestas de carga, formigavam na lama. Visto do céu, parecia um formigueiro em decomposição. Sem máquinas, apenas músculos, suor e uma sede de ouro que enlouquece. As imagens de arquivo mostram escadas precárias, bambas, subindo em direção ao céu, como torres de Babel, feitas de madeira podre. Os homens, cobertos de lama da cabeça aos pés, pareciam golems de argila, subindo sacos de terra nas costas com os olhos vazios, assombrados pela pepita que mudaria suas vidas. Era um caos organizado, uma sinfonia de gritos e deslizamentos de terra. A descoberta inicial de uma pepita por um fazendeiro desencadeou essa corrida selvagem. Em poucos meses, a montanha foi devorada, escavada à mão até se tornar um abismo. Tiraram toneladas de ouro, mas o verdadeiro custo foi humano. A violência, a doença, os desmoronamentos que engoliam dezenas de trabalhadores na indiferença geral.
Serra Pelada é a prova de que o ouro tem o poder de nos despir da nossa humanidade, transformando-nos em térmitas devorando a crosta terrestre, obcecados pelo metal amarelo até que a lama nos cubra a todos. Número 7. O silêncio explosivo de Beta Hunt, Austrália. Há momentos em que a realidade supera a ficção, onde a geologia nos prega uma peça cósmica. A mina de Beta Hunt, na Austrália, era uma exploração moribunda à procura de níquel para sobreviver. Henry Dole, um mineiro veterano, colocou as suas cargas explosivas como tinha feito 1000 vezes. Um gesto rotineiro na escuridão subterrânea. Ele detonou a carga. O solo tremeu, a poeira invadiu as galerias, mas quando a fumaça se dissipou e ele voltou à frente de trabalho, a sua lanterna não iluminou rocha cinzenta. Bateu num muro de luz. Não eram pepitas disseminadas na pedra, era ouro maciço. Veios espessos, gordurosos, puros que fluíam através do quartzo como manteiga derretida. Blocos de pedra pesando 90 quilos, dos quais 60 quilos eram de ouro puro. É o tipo de descoberta que corta a respiração, que dá vontade de vomitar por pura vertigem. Extraíram 15 milhões de dólares em ouro em 4 dias, apanhando os pedaços à mão, como se apanhassem seixos numa praia. Era quase obsceno, uma orgia geológica. A segurança teve de ser reforçada por guardas armados, pois tal concentração de riqueza torna o ar elétrico. Era o veio do Dia dos Pais, um milagre subterrâneo que lembra que, às vezes, logo atrás de um muro de rocha negra, dorme uma fortuna capaz de corromper qualquer alma. Número 6. Os fantasmas dourados das Astúrias, Espanha. A Espanha esconde nas suas entranhas segredos que remontam ao Império Romano. Nas Astúrias, uma mina privada reabriu uma cicatriz antiga. Aqui, a história pesa mais que o minério. Nos anos 30, enquanto a guerra civil dilacerava o país e o mundo se inclinava para o horror, mineiros locais perfuraram uma bolsa esquecida. O que encontraram não era apenas ouro, era uma anomalia temporal. Pepitas grandes como toranjas, formadas não pela rocha vulcânica recente, mas depositadas por rios desaparecidos há milhões de anos. A água esculpiu pacientemente estes tesouros na escuridão total, século após século. A atmosfera desta mina está carregada de uma melancolia pesada. Imagina se os mineiros da época, com o rosto enegrecido pelo carvão e pelo medo, deparando-se com este brilho divino enquanto as bombas choviam na superfície. O Estado espanhol rapidamente pôs a mão nesta descoberta, usando-a como um pulmão financeiro para um país asfixiado. Mas os geólogos modernos que analisam essas pepitas veem outra coisa: a paciência aterrorizante da natureza. Este ouro esperou no escuro absoluto durante eras, indiferente às guerras e sofrimentos dos homens, pronto para ser descoberto para financiar novos conflitos. É um ouro frio, antigo, testemunha muda da violência geológica e humana. Número 5. Sangue no gelo da Groenlândia, Ártico. O contraste é impressionante, quase violento. Imagine um deserto branco, infinito, hostil. A Groenlândia, uma terra onde o frio é uma arma. E lá, quebrando essa pureza monocromática, uma ferida vermelho vivo, uma mina privada abriu o flanco gelado da montanha para revelar um cofre de rubis e safiras rosas. É como se a própria neve sangrasse. As condições de extração aqui são um pesadelo logístico. Os mineiros lutam contra tempestades capazes de arrancar a pele, contra uma noite polar que dura meses. A rocha é dura, impiedosa, forjada por pressões titânicas há milhares de milhões de anos. Estes rubis são dos mais antigos do planeta. Viram a Terra formar-se, congelar, derreter e voltar a congelar. Quando segura um destes rubis da Groenlândia, não segura apenas uma pedra preciosa, segura um fragmento de tempo aprisionado no gelo. A cor é profunda, hipnótica, um vermelho sangue de pombo que parece pulsar. É uma riqueza protegida pelo ambiente mais hostil possível. A natureza não queria que os encontrássemos. Cada quilate extraído deste inferno brancos é uma vitória da teimosia humana sobre os elementos desencadeados. É a beleza nascida da brutalidade. Número 4. O sopro do dragão de Nevada, IUA. Deixemos o frio pela fornalha. O deserto do Nevada é um cemitério a céu aberto, seco, poeirento, onde o sol esmaga tudo. Mas no Virgin Valley, a Royal Peacock Mine esconde uma maravilha frágil. Aqui não se procura metal, mas lágrimas de sílica fossilizadas, opalas negras, mas não quaisquer umas. Foi aqui que foi descoberto o sopro do dragão.
Uma pedra tão rara, tão visualmente violenta, que parece conter uma nebulosa infusão. A opala não é inerte. Ela brinca com a luz, muda, vive. Extrair estas pedras é uma cirurgia delicada. A rocha é friável, traiçoeira. Uma martelada forte demais e milhões de dólares viram pó. Os mineiros trabalham numa tensão constante, raspando a terra árida para revelar estas bolsas de cor psicadélica. É o paradoxo final. Uma terra morta, bege e sem vida, que esconde no seu seio as cores mais vibrantes do universo. O sopro do dragão não é apenas uma joia, é um pedaço de magia negra geológica, um fogo frio que não queima a mão, mas consome a mente de quem o olha por demasiado tempo. Número 3. A Catedral Violeta de Thunder Bay, Canadá. Esta é a história de uma explosão que abriu uma porta para outra dimensão. Jake, um caçador de cristais, e a sua equipa trabalhavam numa falésia nas florestas canadianas. A rotina: perfurar, encher de explosivos, detonar. O barulho da explosão rasgou o silêncio da floresta. Quando a poeira assentou, aproximaram-se da cratera fumegante. O que viram desafiava a lógica. O flanco da montanha tinha se aberto para revelar uma geóide monstruosa, forrada de ametistas violetas grandes como cabeças humanas. Era como entrar nas entranhas de uma besta mitológica. A luz do sol atingia estes cristais pela primeira vez num bilhão de anos, e eles brilhavam com um fulgor extraterrestre. A lama cobria tudo, mas sob a sujeira era um campo de joias. Extraíram um espécime titânico, uma flor de cristal, valendo dezenas de milhares de dólares, ali pousada na terra revolvida. É uma experiência quase religiosa. Ser o primeiro ser vivo a pousar os olhos numa perfeição geométrica, criada na escuridão absoluta antes mesmo da vida existir na Terra. É uma beleza que o faz sentir minúsculo, insignificante face ao tempo geológico. Número 2. O fardo do diamante Cullinan, África do Sul, é o rei dos monstros. Em 1905, na mina Premier, Frederick Wells fazia a sua ronda da noite. O sol poente batia na parede da mina, a céu aberto. Algo brilhou. Não um pequeno brilho, um clarão cegante. Ele pensou que fosse um pedaço de vidro, plantado lá por um brincalhão, para o enganar. Tirou o canivete e desalojou o objeto. Não era vidro. Era um diamante do tamanho de um coração humano, 3.106 quilates. O Cullinan, uma pedra tão grande que parecia falsa, grotesca na sua perfeição. Segurar esta pedra era segurar o PIB de uma nação. Mas o verdadeiro terror veio depois. Como lapidar tal coisa? Conta-se que Joseph Asher, o mestre lapidador encarregado de o clivar, preparou o golpe durante meses. A tensão era tão insuportável que no momento de bater no cinzel com o maço para dividir a pedra inestimável, ele teria, segundo a lenda, dado o golpe perfeito antes de desmaiar instantaneamente sob estresse. O Cullinan não é apenas uma joia, é uma pressão psicológica encarnada. Acabou na coroa britânica, um símbolo de poder arrancado da terra vermelha de África, uma beleza fria, lapidada pelo medo do fracasso. Número 1. O relâmpago azul do Kilimanjaro, Tanzânia. O número 1 é uma anomalia, uma pedra que não deveria existir e que desaparecerá em breve para sempre. Estamos em 1967, no sopé do Kilimanjaro. Uma tempestade violenta abrasa a savana. O raio atinge o solo repetidamente, queimando a terra castanha. Quando o fogo se apaga e a fumaça se dissipa, um pastor Maasai nota que as pedras castanhas habituais mudaram, tornaram-se azuis, de um azul-violeta profundo, elétrico, hipnotizante. O calor do raio tinha transmutado o mineral zoicite em algo novo, a tanzanita. É um milagre térmico acidental. Esta pedra é 1000 vezes mais rara que o diamante. Só se encontra numa faixa de terra de alguns quilômetros quadrados. As minas privadas que se seguiram, como a Tanzanite One, cavaram freneticamente, sabendo que o recurso é finito. É uma corrida contra o relógio geológico. A descoberta do cristal mauense, um bloco de 16.000 quilates, abalou o mundo. É uma beleza trágica porque sabemos que não haverá mais. É a estrela cadente das pedras preciosas, nascida do fogo do céu e da terra, destinada a brilhar por um instante antes de se esgotar. Uma maravilha única que nos lembra que os tesouros mais belos são muitas vezes os mais efêmeros. Se quiser continuar a explorar os abismos da história humana e geológica, se não tem medo do que se esconde no escuro, subscreva, cave conosco. A próxima descoberta pode muito bem ser a sua ou o seu túmulo. Até breve.